Olá, amores! Boa terça-feira para vocês! Olha, vamos falar agora um pouquinho mais de ciências na página 154, irrigação, drenagem e aração. Então, o que significa isso? Que é muito importante, né? Principalmente para as pessoas que trabalham na agricultura. Vamos entender. Todas as plantas precisam de água para se desenvolverem, mas as quantidades necessárias dependem de cada espécie vegetal. Alguns tipos de solo, para que fiquem adequados às plantações, precisam receber água constantemente, que é a irrigação, enquanto outros precisam que o excesso de água seja retirado. Então, assim, gente, o solo ele depende de cuidados. Existem alguns tipos de solo que ele precisa ser colocado água sempre, porque senão ele vai secar e aquela plantação vai ser destruída. Já tem outro tipo de solo que, se ele ficar encharcado demais, aí a plantação também pode ser destruída. E aí, quando o solo precisa de água, faz irrigação. Ou seja, não sei se vocês já viram, gente, na zona rural tem muito. É um tipo de uma hélice, de uma mangueirinha que fica girando e jorrando água, né, na plantação. Ali não é 24 horas, né? Eles ficam jogando, alguns sim são 24 horas, mas eles ficam jogando para que aquele solo não fique seco e perca a plantação. Então, quando se coloca água direto, se chama irrigação. Quando é preciso retirar o excesso de água, que existe alguns solos que eles são muito úmidos, se faz uma drenagem, ou seja, é retirado aquele excesso de água para que aquela plantação não fique encharcada demais, tá? Na primeira imagem, como eu expliquei a vocês, olha o sistema de hélice aí, ó. Sistema de irrigação em uma plantação. São quando aquelas mangueirinhas ficam girando, molhando a plantação, porque com certeza nesse local o solo é muito seco. Então ele precisa desse trabalho de irrigação. Já nesse outro, tem aqui, ó, construção de um canal para drenagem de água. Ou seja, é feita uma abertura para que aquele excesso de água que tem no solo, aquela água saia por esse caminho aí e não fique tão encharcado e vire um brejo, né? Entenderam? Irrigação para molhar todo o solo quando ele é bastante seco. Drenagem, retirada quando o solo é muito úmido. E a aração. Em algumas situações, os grãos que formam o solo podem se unir, deixando muito compacto e dificultando o desenvolvimento das plantas. Para resolver esse problema, é possível arar ou lavrar o solo. Em pequenas plantações, o solo pode ser arado com ancinhos, por exemplo, os dentes dos ancinhos entram e reviram o solo por onde passam. Já em grandes plantações, tratores podem ser usados para arar o solo. Exemplificando em outras palavras aqui, arar. São colocados vários, né, sementes. E às vezes aquelas sementes ficam muito juntas e por elas ficarem juntas demais, acabam que não nascem. Então é feito o que? A aração, ou seja, é como se fosse uma separação das sementes, entendeu? Então ajeitando as sementes já naquele solo para que cada uma consiga respirar e consiga crescer saudável. Pode ser feita essa aração como manual, como vocês estão vendo aí, ó, uma pessoa arando o solo com um ancinho. O ancinho é esse tipo de objeto aí, né, que fica puxando, e quando é uma plantação muito grande, com o trator, certo? Aí tem trator sendo usado para arar o solo. Depois de arado, o solo remexido fica mais fofo. Isso auxilia no crescimento das plantas, pois o solo retém melhor a água e o ar, facilitando a penetração das raízes. Na página 155, vamos responder o seguinte. Cite 3 plantas usadas na alimentação humana. Quais
Quais são as plantas, gente, que nós podemos usar para nos alimentar? Quais são elas? Existem algumas plantas que nós podemos nos alimentar. Tem raízes, né? Tem algumas que têm raízes, como por exemplo a mandioca. O que mais? A batata. O que mais, gente? Cenoura, né? São produtos para a nossa alimentação, tá certo? 2. Cite 2 produtos obtidos de plantações e que você usa no seu dia a dia. O que, gente, que tem na plantação e é usado diariamente? O que? Sabe? O milho, gente. Do milho é feito cuscuz, é feito bolo. Vocês sabiam disso? Várias coisas é feito com milho, inclusive adoro milho e tudo que é feito do milho. Então vamos lá. Cite 2 produtos obtidos de plantações e que você usa no seu dia a dia. O que? Milho. E sabe o que mais, gente? A mandioca. Por quê? A mandioca, gente, faz a farinha. Sabiam? Faz aquele gostoso beiju, tapioca, gostoso. 3. Pesquise e indique qual é o principal produto vegetal usado na produção de pães e bolos. Qual é, gente, um produto que é inevitável, não pode deixar de ter em pães e bolos? É o quê? Farinha de trigo, é o principal, né? Pronto, farinha de trigo, certo? Façam aí para a gente para o número 4. No número 4, nós temos o seguinte. No quadro a seguir, há uma relação de problemas que ocorrem na plantação de um fazendeiro. Analise esses problemas com atenção e indique o que o fazendeiro precisa fazer para melhorar o solo para a plantação. Então vamos lá, vamos ajudar esse fazendeiro porque ele está com um pouco de dúvidas. Então vamos ajudá-lo. Problema relatado pelo fazendeiro. O solo está compactado e as plantas estão com dificuldade de crescer. Lembra que eu falei compactado, gente? As sementinhas tudo grudadinha. E aí, o que é que tem que ser feito nesse solo? O que é que deve ser feito? Aração, né, gente? Eu expliquei. Quando o solo está muito junto, ele precisa arar. Abaixo tem o seguinte. As plantas estão morrendo por falta de água. O que é que tem que fazer, gente? Se as plantas estão faltando água, o que é que tem que fazer? Irrigação. Próximo. O solo está sem nutrientes para que novas plantas se desenvolvam, gente. O solo está fraco. E quando o solo está fraco, é preciso fazer o quê? Adubar o solo, né, gente? Adubar o solo. E por fim, as plantas estão morrendo porque as raízes estão apodrecendo devido ao excesso de água. Nesse solo tem água demais. O que é necessário fazer? Drenagem. Será que vocês acertaram, gente? Eu acredito que sim, viu? Aliás, eu espero que sim, né? Se vocês, gente,
conseguiram acertar as 4, sinal que vocês prestaram bastante atenção na aula e estão nota 10, tá bom? Então fica aqui a nossa aula de ciências da terça-feira. Um beijão pra vocês, tá? Coraçãozinho.